10h02, horário de Brasília. Bom dia. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui para começar mais uma edição do nosso Morning Show pela Pan. Jovem Pan Morning Show. Sua revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa matinal. A verdadeira batalha do século. Depois de ser cobrado publicamente por dívida, cantor Belo processa o comentarista e ex-jogador da seleção Denilson. Será que essa contenda vai chegar ao STF, meus amigos? Vamos aguardar. Climão, hein? Por que Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e quais são os impactos dessa decisão? Pibinho, após 2 anos de queda, a economia brasileira registra resultado positivo no primeiro trimestre do ano. Como os empreendedores podem ajudar o país a sair da crise, hein? O nosso convidado de hoje tem a resposta para essa e para outras perguntas. Daqui a pouco a gente recebe o presidente das lojas Riachuelo, o Flávio Rocha, para falar com a gente aqui no Morning. Esses são alguns destaques do programa que está só começando hoje, sexta-feira, 2 de junho de 2017. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos em frente, vocês estão preparados? Nossa, muito. Hoje tem, meu. E Paulinha, vamos lá. Primeiro, como sempre, a nossa hashtag aqui para os internautas interagirem aqui com a gente. Qual é a de hoje? Olha, hein? hoje o nosso departamento estruturado de criação avançada de hashtags está pensando em mim, em você, nós que estamos em contagem regressiva para as férias de julho. Ah, é? Não O que é? vem aí, hein? Vamos usar a hashtag recomende um livro pra Sempre gente ter bom. o que fazer nas férias, ter uma história boa pra curtir nessas férias. Então, hashtag recomende um livro. A galera já tá postando aqui foto da capa do livro que tá lendo, livro que gosta, enfim. Vamos para os assuntos mais comentados do Twitter. Levar cultura, né, para o país, quem sabe para o mundo. Boa, Paulinha. Só assim, nos assuntos mais comentados é que a gente ganha prêmio aqui no programa, lembrando. Tá falado. Outra forma de você interagir com a gente aqui no Morning Show é pelo WhatsApp 11 931 17009. Sempre tem uma pergunta pra você interagir com a gente, dar a tua opinião. Hoje eu quero a tua mensagem em áudio ou em vídeo sobre um tema que é polêmico, viu? Vocês viram que a Câmara aprovou a proposta que legaliza a vaquejada no país. Né? As entidades defensoras dos animais estão protestando contra essa decisão. E para quem não sabe, a vaquejada, grosso modo, é aquela corrida, digamos assim, de 2 vaqueiros montados a cavalo, que tem o objetivo de quê? Derrubar o boi naquela puxada. Eles dão uma puxada pelo rabo do animal e derrubam o bichinho. Dito isso, eu pergunto a você, ouvinte, passo a bola para você que nos ouve, querendo ouvir a tua opinião. Em qual é a tua opinião a respeito da vaquejada? Mensagens em áudio e em vídeo pra gente, 11 931 17009. Ao final, entre os participantes, tem o sorteio da nossa camiseta aqui do Morning Show. Pode curtir nossa página no Facebook, JP Morning Show, e inscrever-se no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Vamos em frente, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, ouvindo este bate-papo matinal do Morning Show. A gente vai abrir o programa hoje com destaque internacional. Vamos lá, é um assunto também que gerou muita polêmica e burburinho no jornalismo, nos editores internacionais aqui que trazem notícias para o Brasil. Ellen, vou com você nessa, hein? Segundo o maior emissor de gás carbônico do mundo, os Estados Unidos, deixarão o Acordo de Paris sobre o clima, se juntando a potências, vejam só vocês, como Nicarágua e Síria. Ellen, vamos lá, ironias à parte, explica pra gente por que o Donald Trump tomou essa decisão e, na verdade, aí, qual é o desdobramento disso, o impacto dessa decisão mundo afora. Nós temos 2 maneiras de olhar isso. A primeira delas que eu quero falar é a maneira ambiental. Os Estados Unidos são o segundo maior poluente do mundo, perto só para a China, né? Por causa da emissão de carvão e, claro, o petróleo, né? A gasolina. Então, a saída, quando os Estados Unidos decidem, né, sair do Acordo de Paris, que foi um acordo assinado em dezembro de 2015 por 197 países, realmente
nos parece um impacto muito grande, um volume muito grande e, sobretudo, simbolicamente, né? Algo muito impactante, porque ele foi lá, ratificado pelo Barack Obama, tinha toda uma postura. Além de tudo, assim, é uma economia que tem setores muito modernos, indústrias muito modernas que poderiam estar muito à frente aí do seu tempo, dizendo, olha, o futuro é outro, o futuro não está no carvão, não está no petróleo. Então, a saída deles representa muito nesse sentido. Por outro lado, a gente pode olhar o seguinte, talvez não seja algo tão sério assim, porque a gente tem aí a China que pode ser uma grande oportunidade para a China, para a União Europeia, dizer, não, nós vamos tomar a dianteira, nós vamos aí mostrar que a curto e médio prazo, que é o que cabe aí dentro de um horizonte de Donald Trump, né? Eles vão sair, não vão estar respondendo para a gente, mas a gente vai tentar responder e fazer um esforço maior. Os Estados Unidos vão estar aí, o Donald Trump está pensando na eleição de 2020, que vai trazer para os eleitores dele uma resposta. Ninguém vai negar que é mais barato, realmente, você produzir uma energia fóssil é mais barato do que você pensar na energia limpa, né, numa energia renovável e que vai gerar esse emprego que é o emprego ali das minas de carvão, né, o emprego da exploração do petróleo, que é o emprego médio e que é quem elegeu Donald Trump. Ele, inclusive, disse que foi muito engraçado. Ele disse, eu respondo aos eleitores de Pittsburgh, não de Paris. E aí o prefeito de Pittsburgh disse, não, mas 80% da população aqui votou na Hillary, não votou no Trump. 80% votaram na Hillary, não no Trump. Mas tudo bem. Ele, né, tá falando ali com aquele eleitor dele, tá pensando nisso, num curto prazo. Ele não tá pensando claramente no médio e longo prazo do planeta. Agora, uma outra leitura que a gente pode fazer disso, e aí essa é a leitura em termos de política, é a situação do Donald Trump no momento. A gente falou aqui no Morning Show que foi nomeado um ex-diretor do FBI para fazer uma investigação interna lá sobre aquelas relações dele com a Rússia, né? Porque era a única saída que havia naquele momento, quando ele estava muito complicado, quando ele acabou decidindo exonerar o diretor do FBI, que estava investigando a campanha dele, toda a relação durante a campanha com a Rússia. E aí os próprios republicanos disseram, não, a gente vai fazer aqui um comitê, vamos nomear alguém para fazer a investigação, e que naquele momento parecia ser uma boa saída. O único senão e se essa investigação descobrisse alguma coisa? Efetivamente, começam a levantar algumas descobertas, entre elas a de que o próprio genro do Donald Trump teve encontros com os secretários da Rússia, encontros que levantam muitas suspeitas. Então começam a se levantar coisas que não são favoráveis a Donald Trump. No mesmo dia em que Donald Trump anunciou essa saída do Acordo de Paris, os assessores de imprensa dele estão anunciando que o Donald Trump vai fazer uma viagem pelos Estados Unidos, vai começar a viajar para visitar suas bases eleitorais, no maior estilo populista que a gente conhece bem, Chaves, Erdogan, Lula, né? Ou seja, porque para evitar ruídos que a imprensa está fazendo contra o presidente, a imprensa está fazendo muitas intrigas contra o presidente, então ele vai fazer o contato direto com o seu eleitor. E o eleitor do Trump é esse eleitor que não acredita no aquecimento global, é o eleitor que não quer o Tratado de Paris, que quer que o Donald Trump vire as costas no mundo e priorize a América, que era o slogan dele. Então é isso, quer dizer, antes de mais nada, ele está fazendo um movimento político. Sim. Para agradar o eleitor dele. Com isso, tirando a truculência dele, esse jeito trombada de decidir as coisas, que já era previsto desde quando ele se candidatou, já esperava-se dele esse jeito de tocar o seu governo, ele, na verdade, está se alinhando aí os caras que ele tem... para que ele prometeu, que sejam os empresários da energia, né? Os produtores da energia ali, do carvão, do petróleo, né? Com essa decisão. E quando ele afirma que, na verdade, isso é mais uma decisão para dar vantagem financeira às outras nações do que o clima em si, ele está, obviamente, virando as costas para todas as questões levantadas por pessoas que se preocupam com o meio ambiente, pessoas de visão, né, mais científica a respeito do que os males com relação a
furo da camada de ozônio, a elevação do nível dos oceanos. Augusto, você acha que isso aí, na tua visão, é um movimento que vai falar pros convertidos do Trump aí, né? Mas poderia ser um tiro no próprio pé esse movimento que ele faz? Olha, ele pode até ser isso, mas ele está cumprindo o que prometeu. Uma das principais promessas de campanha foi estimular as indústrias do petróleo e do carvão. Quer dizer, eu acho que todos nós aqui cometemos, eu me incluo, né, nesse grupo, todos nós achamos primeiro que o Trump não ia ganhar a eleição, depois que ele seria neutralizado pelo sistema de presos e contrapesos adotado nos Estados Unidos. Não é assim, ele vai fazer tudo o que não for vetado pelo Congresso ou proibido pela Justiça. Eu fiz um comentário mais longo hoje no Jornal da Manhã sobre o assunto, eu vou procurar ser bem conciso aqui. Ele repetiu durante a campanha, a América primeiro, a América primeiro, Sim. A América primeiro, e não acreditamos, né, que ele faria isso. Ele está fazendo, ele não é estadista que pensa no futuro, nas próximas gerações, ele não é estadista, e nem um político convencional, porque o político convencional costuma ser mais cauteloso. Uhum. Eu vou resumir as duas, a oposição, o choque de opiniões em duas frases. O Obama disse, ele se juntou à Síria e a Nicarágua, que são os únicos países que rejeitaram o acordo, ele falou, porque rejeitam o futuro, o Obama. E o Trump diz assim, olha aqui, eu fui eleito para atender os interesses dos norte-americanos e não dos moradores de Paris. Ele é assim. Pragmático. Por isso, com isso ele vai deixar de perder 1.100.000 empregos, segundo estudos encomendados pela Câmara Americana de Comércio, e vai deixar de aplicar no Fundo Verde uma quantia calculada em dezenas de bilhões de dólares. Vai agradar o eleitorado dele e vai deixar claro o seguinte, olha, ele vai cumprir o que prometeu. E é o que me preocupa. E isso pode fazer com que a temperatura política do mundo atinja o ponto de combustão. Ele continua sendo um perigo, mas ele não está preocupado com isso e nem acredita no aquecimento global. Ô Edgar, o Alexandre Garcia, jornalista da Globo, que é famoso por comentários polêmicos, né, está neste momento entre os assuntos mais comentados do Twitter, porque ele retuitou essa notícia do Trump e disse o seguinte: se o Sol não aderir ao Acordo de Paris, não tem jeito. Há bilhões de anos ele é responsável por aquecimentos e esfriamentos da Terra. Colocando a culpa exclusivamente no Sol. Pronto. Boa, Alexandre. Vamos em frente, vamos a Brasília, vamos conversar. Opa, peraí. Não, temos aqui outras coisas. Eu tô querendo pular, colocar aqui os bois na frente. Sexta-feira, mas segura. Carroça na frente dos bois aqui. Vamos lá, agora a política aqui do Brasil. Em discurso ontem no 6º Congresso Nacional do PT em Brasília, o ex-presidente Lula disse que o partido voltará a governar o país em 2018. No evento, o petista chamou de canalha o empresário Joesley Batista. O ataque ao dono da JBS se dá no momento em que o empresário declara que manteve contas bancárias na Suíça para abastecer as campanhas de Lula e Dilma Rousseff. Augusto, a jararaca tá descontrolada? Tá, porque tá ameaçada de ver cortada a cabeça, né? E o Lula está com a beira do pânico pela aproximação das revelações aí que tem a fazer o Antônio Palocci. Esse é o problema, que vai completar o mosaico lá, vai botar as peças que faltam para desenhar o rosto do chefe do esquemão corrupto que tem sido escancarado pela Lava Jato. Agora, chamar para o Lula, que é o pai da era da canalice, chamar alguém de canalha não é muito grave, porque muito canalha para ele é sinônimo de companheiro. Agora sim, vamos para Brasília. Como o Zé Maria Trindade sempre tem muita coisa relevante para falar com a gente sobre a política, nada melhor do que ligar do meu celular Claro, que agora traz ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo aí na capital federal, Trindade. A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, pediu a prisão do deputado Rocha Loures.
no dia 6, começa o julgamento também da chapa Dilma Temer. O que você destaca pra gente? Bom dia pra você aí em Brasília, Trindade. O diário da crise, né, Edgar? Muito bom dia a todos. Olha, ontem à noite o presidente Michel Temer chamou ao seu gabinete os assessores jurídicos. Traçou ali já, para este depoimento escrito, as estratégias do governo. O presidente não quer falar sobre o conteúdo da gravação de Joesley, da JBS. Ele diz que precisa primeiro receber o estudo que está sendo feito sobre a gravação. E ele também não quer falar sobre a responsabilidade da mala, que foi entregue ao ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, e que agora é suplente de deputado, né? Com o toco que o Osmar Serralho deu no presidente e não aceitou ser ministro, acabou sobrando para o Rocha Loures. O presidente definiu que vai tentar atrasar este processo, que o ministro Edson Fachin quer rapidez, viu? É porque, nesse caso aí, tem preso e uma história assim, o processo legalmente tem que andar mais rápido, tem mesmo que ganhar prioridade. A primeira providência do presidente será tentar levar o assunto agora para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta autorização assinada ontem para a Polícia Federal tomar depoimento do presidente da República. É uma novidade, viu, Edgar? Nunca houve na história deste país um presidente investigado assim. O depoimento do presidente sempre foi por escrito, tá certo? Mas neste caso ele não é testemunha, mas investigado. O ministro Fachin decidiu que o depoimento será por escrito e que o presidente tem 24 horas para responder depois de protocolado, registrado no Palácio, e a notificação oficial, né, que pode ser feita até diretamente para o presidente. O interessante é que o presidente Michel Temer já sabe, e acho que ele tem razão, que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar a denúncia contra ele. E aí, denunciado, a situação muda de figura, fica mais grave, até politicamente. Para se ter uma ideia, o próprio presidente Michel Temer definiu para o seu governo regras, viu? De que o integrante investigado, tudo bem, ele disse que é apenas uma averiguação. Agora, depois da denúncia apresentada, aí, segundo Temer, o integrante do governo tem que se afastar do cargo. Afastar. Agora, se houver aceitação da denúncia, quando o ministro, o secretário vira réu, aí é demissão imediata. Pois é, está aí a regra. Agora é preciso saber se ele vai aplicar esta regra criada por ele para ele mesmo, né? Aí que está a dúvida. O presidente, além do presidente Michel Temer, 8 ministros estão sendo investigados pelo Supremo. Agora, diga, me surpreendeu aí a surpresa do PSDB ao descobrir só ontem que o presidente Michel Temer não vai renunciar e armou um grande sistema no Palácio do Planalto para resistir. Todo mundo sabia, né? O presidente já conseguiu resistências no Congresso Nacional e acabou dividindo ali partidos governistas como o PSDB, o DEM e o PPS. O presidente fica de gar. Tá certo, Trindade. José Maria Trindade sempre nos atualizando sobre as notícias de Brasília, e todas essas notícias só foram possíveis com as ligações ilimitadas da Claro para qualquer operadora e lugar do Brasil, no Claro Pós, nos planos a partir de 5 gigas. Augusto, um comentário teu aí em cima dessa questão envolvendo o presidente Michel Temer. Uma delação do Rodrigo Rocha Loures aí seria, aí sim, uma bomba de efeito, digamos, moral, né, para cima do presidente Temer? Eu acho que os estragos morais já foram feitos aí, e são irreversíveis aí pela delação, pela conversa com o Joesley Batista. Vai aumentar... Sim, vai só ratificar uma evidência que o Temer se recusa a engolir. Ele quer prorrogar o prazo de validade de um governo que já acabou. Uhum. Agora, é uma má notícia também para o Lula. A possível prisão do Aécio e essa ofensiva contra o Temer. Porque está confirmado que a Lava Jato não foi feita para punir o Lula e desmoralizar o PT. Foi feito para apurar casos de corrupção. Uhum. A surpresa com a possível prisão, a condenação do ex-presidente Lula, será nenhuma diante do que está acontecendo com o Temer, como bem frisou no nosso Trindade, que ele é o primeiro presidente a ser ouvido pela Polícia Federal.
Vamos lá. Olha aqui, meu amigo ouvinte, se você for fazer aquele churrascão, sabe o churrascão na sua casa, final de semana, chama os amigos, né? Pensa na lista de convidados, separa os ingredientes, acende o carvão esse que, né, não é o do Trump, mas é o que vai garantir a tua carne assada. Você olha, não convide o cantor Belo e nem o comentarista Denilson pra esse mesmo churrasco, não. Vai dar ruim, né? Não é? Tá ficando Vini? complicado juntar gente, O que tá, né? que tá acontecendo? Vai acabar toda a dupla. Eu já vou começar o seguinte, Vi. Você que é um cara que gosta de samba, já falou Samba. aqui. Gosta do futebol. Você priorizaria... É admirador dos dois. É admirador dos dois. Você- Certeza. O que você iria priorizar? A resenha futebolística com o Denilson ou aquele pagodinho ali com... O pagode. Você ia, Pô, sem só que resenha futebolística. você ia deixar Mas, o ó, Denilson de fora, então. Seria perfeito ter os dois, né? Pra ter uma boa pelada, um churrasco, um sambinha, mas coisa complicada aí. Mas só que essa treta, Augusto, é uma treta maravilhosa, porque é o famoso toma lá da cá. O que acontece? O Denilson já não é de hoje. Ele tem exposto publicamente uma dívida que o Belo tem com ele. O que acontece? Em 1999, olha só essa história, hein? Século o tempo passado. dessa história. Em 99, o Denilson adquiriu os direitos do grupo Soweto, que o Belo fazia parte, era vocalista. Sei. Só que um ano depois, o Belo deixou o grupo. E aí, o que aconteceu com o Soweto? Ninguém sabe, sumiu, né? Ficou só o Belo aí, fazendo esse sucesso todo. Então, o Denilson entrou na justiça por quebra de contrato, né? E pedindo uma indenização aí do Belo, que hoje esse valor já passa os 4,5 milhões de reais. Até aí tudo certo, né? Ele tá exigindo ali os direitos dele. Só que essa exposição pública da dívida, que já aconteceu em programa de televisão, em programa de rádio e mais recentemente via redes sociais, deixou o Belo irritado. Então o que aconteceu? O Thiaguinho, o cantor Thiaguinho, fez uma postagem, sobrou até pro Thiaguinho, Paulo, fez uma postagem ao lado É isso do que eu Belo. tava pensando, meu Deus. Fez uma postagem ao lado do Belo, ali, dois amigos e tal. O Denilson foi lá e comentou a postagem dizendo o seguinte: só falta aprender a pagar a quem ele deve. Caramba, cara. Isso aí foi em abril. Aí o comentário repercutiu muito, em toda a internet, todo mundo lá cobrando o Belo também, né? Assim como o Denilson. E agora o Belo é quem está processando o Denilson. Olha aí a postagem do Thiaguinho. Né? Tinha mais de 35 mil curtidas e o Denilson comentando ali: só falta aprender a pagar quem ele deve. Pô, a música... Desculpa aí, Ele Vini. deve, Para. não paga, fica bravo e processa. Né? É o Brasil. Ó, eu tô tentando É aqui isso. num trabalho hercúleo achar um samba do Belo, mas é cantor romântico agora. Eu não sabia que ele tava, um samba tava nessa romântico. onda aqui. O pô. samba tem várias vertentes. Mas vai dar. Putz, vai combinar com churrasco isso aqui, ó? Vai, combina. Ah, no Tem final, outras né? mais... Aquela hora que você pega o crush pra dançar de rosto pro lado, já tomou uma. Exato. Acontece. Pra afogar as mágoas também é bom. Putz. Agora, essa indenização aí que o Belo tá cobrando é de 500 mil reais, fora uma retratação pública do Denilson. Então 500 mil reais numa dívida de 4,5 milhões poderia bater, né? Aí ele fica devendo só 4 milhões pro Denilson. Será que ele vai pagar? Sei lá. E ver o que a justiça vai decidir, né? Gente. Mas olha, essa treta é muito boa, né? Olha, eu sei que tá Denilson e cada dia Belo. mais difícil fazer um churrasco, convidar umas Pois celebridades, é. esse pessoal briga muito, tá bastante complicado, é isso. Tá ruim, né, Paulinha? Tá. Aquela, né? Não dá pra levar essas pessoas, né? Você Tá. imaginar que em 99 o Denilson adquiriu os direitos. Ele não era nem campeão do mundo, hein? Nessa época. E adquiriu os direitos do Soweto. Impressionante. Teve uma ideia. Foi uma tentativa de empreender, né? no Apesar mundo que ele era muito artístico. rico já, porque o Denilson foi uma das transações mais caras do futebol brasileiro quando o São Paulo vendeu ele pro Betis, né? Ele pegou uma parte desse valor e investiu, mas investiu errado. Vamos lá. Agora vamos lá, entrando na música. A mesma cantora Ariana Grande confirmou uma série de shows no Brasil. E uma outra novidade com relação a ela, bacana inclusive, é que a apresentação de domingo nesse show, em homenagem às vítimas, né, do atentado lá em Manchester, vai ser transmitida. Isso é legal, hein, Paulinha? Aqui pro Aqui no Brasil, pelo Brasil. Multishow, né, que vai transmitir. Foi demais, eles anunciaram ontem. Então quem quiser assistir a esse show, que além da Ariana Grande vai contar com Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Usher,
Miley Cyrus e Pharrell. Vai poder assistir aqui do Brasil, domingo, 4 de junho, esse domingo, às 3 da tarde. Então, pelo Multishow, o show One Love Manchester. Maravilhoso, hein, Edgar? Uma oportunidade boa, 3 horas de música com as grandes estrelas da música pop. Eu acho que foi muito legal aí o Multishow quebrar essa pra gente, né? Porque a gente ia ficar sem ver, ia ter que esperar, sei lá, alguém pôr na internet, alguma coisa do tipo. E a Ariana vai vir sim pro Brasil. A gente tava meio inseguro, porque ela tinha suspendido aí a sua turnê, mas agora ela retoma em 7 de junho seus shows, então tá tudo certo para apresentação no Rio de Janeiro no dia 29 de junho e aqui em São Paulo no dia 1º de julho. Tá? Boa. Tá tudo certinho, gente. Vamos acompanhar aí no domingo, acho que vai ser demais esse show, imagina se vocês fizerem duetos. Eu amo quando esses artistões resolvem um cantar com o outro, assim, fazem coisas diferentes. Acho que vai ser uma boa oportunidade. A chance aí. disso acontecer é grande, porque como não é um show de turnê dos caras, né, show próprio, isso Pode tem muito grande chance de acontecer, acontecer, né? Uma música com todos juntos, sei lá, né? Vamos sonhar alto e acompanhar então no domingo no Multishow, 3 da tarde, One Love Manchester, com todas essas estrelas. O convidado de hoje é o empresário e ex-deputado Flávio Rocha, presidente das lojas Riachuelo. Antes de mais nada, bom dia, Flávio. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui para esse bate-papo no Morning Show. Bom dia, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo, viu? E quis o destino que nós estivéssemos aqui num dia histórico, o primeiro dia do pós-crise, onde se prenuncia aí uma retomada. Pois é, vou começar, aliás, tratando disso com você, né? Depois de 2 anos de queda, e o PIB voltou a crescer no primeiro trimestre. A alta foi de 1% de janeiro a março em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Ainda que esse crescimento seja tímido, essa é, claro, uma boa notícia, a gente pode comemorar, né? Já economistas diziam que se ficasse na mesma já era algum lucro, 1%, então é um pouquinho melhor. Agora, por outro lado, Flávio, a gente está mergulhado numa crise política aí de final imprevisível, né? Nesse exato momento, quem fala mais alto aí? O seu lado otimista, de empreendedor, de empresário, ou o lado pessimista? Bom, existem 2 agendas muito importantes. A primeira é o combate à corrupção, né? Sem sombra de dúvida, os avanços estão acontecendo, muitas coisas estão vindo às claras, mas existe a agenda do modelo de Estado. A corrupção não é a causa de todos os males. Corrupção é consequência de uma deformação do Estado hipertrofiado, intervencionista, que deforma o antídoto natural contra a corrupção, que é o bom funcionamento das leis de mercado. As mudanças têm uma origem muito mais profunda do que o caprichos de um grupo palaciano que esteja circunstancialmente aí. A mudança está vindo da cabeça do eleitor. O eleitor galgou, até por esse aprendizado duro, desse triste ciclo que fica para trás, ele aprendeu muito. Ele se transformou do eleitor súdito, de pires na mão, que quer mesmo o Estado inchado, quer bolsa isso, bolsa aquilo. Ele hoje acredita mais no próprio taco. É o eleitor cidadão, né? É o eleitor que vota como votou agora em 2016. 2016 foi um indício muito claro dessa mudança de cabeça, essa mudança de mentalidade. Flávio, você tem experiência na política também, foi como eu disse aqui, deputado. Qual é a tua opinião? Você acha que o presidente Temer tem condições de tocar esse governo até o final? Ou, na tua opinião, ele deveria renunciar? Olha, eu escrevi um artigo, a Folha teve o desatino de publicar, acho que há uns 2 ou 3 meses atrás, que acho que ele se torna mais atual do que nunca. O título é As Moscas e o Presunto, né? É um retrato do Brasil. Imagina essa sala aqui, infestada de moscas, mas com um apetitoso presunto aqui. Nós estamos tão magoados desse noticiário, tanta decepção, tanta notícia que traz indignação, de corrupção, que a gente se atira à tarefa policialesca de espantar moscas, matar moscas. Mas isso não resolve a corrupção. É muito mais fácil, o que é prioritário. Quem quer realmente combater a corrupção no Brasil tem que se atirar à tarefa de tirar o presunto da sala. Tirar o presunto da sala significa diminuir o Estado, privatizar,
inúmeras estatais, porque um monopólio estatal é um convite à corrupção, né? O antídoto natural contra a corrupção é o livre mercado. Um setor de óleo e gás regido pelos freios e contrapesos sábios e automáticos do livre mercado, você não consegue, uma empresa não consegue, um executivo da empresa não consegue colocar 1000% de overprice numa plataforma de petróleo ou no navio sonda, né? Então, tirar o presunto. Com a Petrobras não aconteceria em nenhuma empresa Não aconteceria. Uma empresa que fizesse uma ousadia dessa estaria saindo do jogo competitivo, porque isso vai para preço. Se eu tiver na Riachuelo um comprador de gravata que se compôs com um fornecedor corrupto, está recebendo a propina, pelas leis automáticas do mais sábio dos juízes, que é o livre mercado, a gravata da Riachuelo seria mais cara, de pior qualidade do que a gravata da Renner ou da C&A. Você saberia o que aconteceu. Exatamente. Então, eu acho que esse é o foco principal. O presidente Temer, claro, as investigações têm que acontecer, mas ele tem um ponto a seu favor, que ele era um aliado forte para lancetar esse tumor. Ele estava a serviço de tirar o presunto da sala, por isso talvez essas acusações ganharam tanto respaldo, porque os espantadores, o episódio da última semana, eu acho que foi uma grande vitória dos espantadores de mosca e uma grande derrota dos que querem uma mudança estrutural que combata a corrupção de forma duradoura. Ô Flávio, então, você é a favor da permanência. Mas no momento em que o presidente Michel Temer foi pego naquela conversa nada republicana com Joesley Batista, ele não se transformou no próprio presunto? As investigações têm que prosseguir. Eu acho que o sucesso ou fracasso das reformas independe de quem esteja à frente. Eu acho que um eventual sucessor do presidente Temer, tudo indica que será um reformista. Eu acho que os que querem o retrocesso estão inviabilizados politicamente. Então isso não abala o meu otimismo com relação a perspectivas que vamos caminhar para frente, vamos prosseguir nas reformas e tirar o presunto da sala. Flávio, agora falando sobre essa conversa que o Arcon mencionou aqui do presidente Temer com o Joesley Batista, você entende que num Estado pode um presidente estar à mercê, estar a serviço do empresariado, como Temer estava ali a serviço do empregado? Porque o Temer era empregado do Joesley naquela conversa, isso ficou muito claro. Você entende que um Estado enxuto, um Estado eficiente, pode ter um presidente empregado de um empresário, como estava ali naquela conversa? Ele, a Dilma e o Lula. Deformações do passado levaram uma coisa completamente um disparate como esse. Ele ali estava o presidente diante, sem sombra de dúvida, do homem mais poderoso no Congresso. Joesley financiou o equivalente a 4 Odebrechts. Foram 1.890 políticos, né? Então, mais do que qualquer presidente de partido, mais qualquer líder de bancada, aquele é um homem-chave. Eu acho que no propósito, né, que está movendo hoje o presidente Temer de prosseguir. Eu acho que o presidente Temer ou consegue aprovar as reformas ou vai realmente ser excluído da história, vai ser jogado na latrina da história. Eu acho que como eu sempre procuro ver o copo meio cheio, imagino ali um homem a serviço de um ideal, que é lancetar o tumor, engolindo um sapo, né? E atendendo uma pessoa que, sabidamente, a gente está vendo aí pelas gravações os propósitos, mas tem a favor de si o atenuante de estar a serviço de uma causa nobre que é aprovar as reformas. E essas... Pode ir, Augusto. Aproveitando, me valendo da sua experiência parlamentar, o Ibsen Pinheiro, quando presidiu a Câmara, ele dizia sempre que o Congresso faz o que o povo quer. É verdade isso? O deputado, ele acaba, os parlamentares acabam se curvando
Há uma vontade evidente do eleitorado manifestada nas ruas, por exemplo. É assim ou não? Eu acho que essa é a grande mudança de paradigma que a gente está acontecendo, vendo na política, né? A forma antiga de ganhar eleições que está ficando para trás é atender às corporações que se apropriaram da carruagem estatal, né? O real conflito que está se desenhando não é patrão contra empregado, não é rico contra pobre, não é o nós contra eles. São os parasitas versus os produtivos, né? Os parasitas são as corporações que subiram na carruagem, que se apropriaram da carruagem. E hoje, ganhar a eleição cada vez mais é atender a quem puxa a carruagem. Essa é uma coisa óbvia na cabeça de qualquer empresário. Na Riachuelo, a gente acorda de manhã e pergunta: o que é que deixa a Dona Maria feliz? A Dona Maria é o apelido carinhoso que a gente dá para a mulher, aquela senhora que vem a Riachuelo, compra um vestidinho de R$60, paga 5 prestações de 15 reais, né? E se a Dona Maria estiver feliz, todo o resto, todas as engrenagens giram. O bônus do executivo cresce, o emprego está garantido, a empresa cresce, o acionista fica feliz que vai aumentar os seus dividendos. O governo deve voltar a ser assim. Eu acho que está voltando a ser assim. Cada vez mais, para ganhar a eleição, você tem que pensar na Dona Maria do Estado. O que é a Dona Maria do Estado? É o aluno da rede pública, é o paciente do hospital privado, é o cidadão que precisa de segurança. Mas essa não era a lógica de ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, você tinha que atender o corporativismo do sindicato dos professores. Nada mais distante do interesse do aluno de aprender do que o corporativismo. Olha que absurdo, é uma jabuticaba brasileira, um professor estável que se aposenta com 20 anos de carreira. Isso desserve a Dona Maria, desserve ao aluno da rede pública. Então, eu acho que os políticos da nova geração, e 2016 já foi um exemplo claro disso, faz sentido optar pelos que puxam a carruagem, os que pagam imposto, porque eles eram uma massa amorfa, mas que estão crescentemente ganhando consciência. De que maneira você acha que essa renovação pode acontecer? Você falou os políticos da nova geração, a gente vê os partidos anunciando, né, nos meios de comunicação, chamando gente para se afiliar aos partidos, gente nova. Com essa situação que a gente vê e que os fatos não negam, onde os adversários de ontem já não se acusam mais porque estão todos no mesmo balde de lama, como poderia se dar essa renovação na tua visão? Se prega aí um grande acordão, o tal do indulto, para que todo mundo, para que passe a régua, todo mundo seja liberado de seus crimes e para que a nação continue. Diante desse cenário desolador, como é que a gente pode ser otimista? A mudança se dará pela via mais cristalina e transparente, que é a via das urnas. Essa depuração está acontecendo e vai se intensificar nas urnas. Na nossa empresa a gente fala muito de propósito, né? Propósito é o que distingue, é o que melhora as pessoas, né? As pessoas, na ausência de um propósito, descambam para o plano menor do interesse. Isso as torna pior. O Congresso não era tão ruim assim. O Congresso era apenas um grupo de gente desprovido de um propósito, né? Que propósito, que projeto de país você imaginava no governo anterior? Um governo heterogêneo que vai desde o meu querido amigo, que é um liberal como eu, Afif Domingos, o primeiro-ministro da Previdência, por exemplo, me falta o nome, ou seja, membros de uma visão totalmente estatizante. Quer dizer, é um grupo absolutamente heterogêneo e não existia um propósito comum que pudesse aglutinar visões tão diferentes do mundo. Então, na falta do propósito, a coisa descamba para o plano menor do interesse, é o toma lá da cá. Mas aí não está o que o Augusto colocou para a gente, do nosso representante que no Congresso está se desviar dos interesses que o colocaram lá? Eu acho que a virada de página trouxe um esboço de propósito muito interessante, né? Independente dos episódios policiais aí recentes, mas o ponte para o futuro é uma coisa que o Brasil há muito tempo não tinha, que é um projeto de país, um projeto de governo com cunho eminentemente liberal. Foi uma ousadia. Eu acho que esse crédito a gente deve dar ao presidente Michel. No momento que ninguém imaginava que um projeto liberal pudesse prosperar, vale dizer que isso foi antes do fenômeno Macri
na Argentina, né? Que surpreendeu o mundo, quando um projeto genuinamente liberal, de Estado mínimo, inclusive, ganhou de forma cachapante as eleições naquele país. Muito antes até do fenômeno Dória aqui, que foi a repetição de mais ou menos do mesmo fenômeno, o presidente acho que já intuiu que essa mudança na cabeça do eleitor súdito para o eleitor cidadão, e tirou do bolso colete este propósito, que conseguiu feitos incríveis no Congresso, né? E melhorou o Congresso. O Ponte para o Futuro melhorou o Congresso. O Congresso deixou de olhar o plano menor do interesse e passou a ver, depois de muito tempo, um projeto de país. Eu vejo exatamente como você o recado dado em 2016, das eleições de 2016, municipais. Foi claro o recado. E também me chama a atenção o fato de a cada 4 anos a renovação no Congresso ela é de pelo menos 40%. Isso mostra que o povo procura representantes e acaba se desiludindo porque é por falta, né, de candidatos realmente confiáveis. Você acha que o Congresso hoje, ele capta esses recados, ele está entendendo que o povo mudou, o povo ficou melhor que os seus representantes ou não? Porque às vezes eu tenho a impressão, quando leio que o Jucá faz parte do Conselho de Ética, que eles não estão compreendendo bem o que aconteceu. O que você acha? Exato, Augusto. Eu acho que nós devemos nos libertar um pouco desse sentimento completamente humano e natural dos espantadores de moscas e calcarmos no estrutural, né? Vamos ser nos imbuir de um certo pragmatismo para fazermos a mudança definitiva e duradoura, né? Eu acho que sem sombra de dúvida, a classe política que nós temos aí, né? A lógica, até bem pouco tempo atrás, era o que está o noticiário revelando, né? Empresas que gastavam mais em financiar políticos do que na sua atividade fim, né? Isso é uma deformação enorme, mas tudo isso é decorrência do inchaço, da deformação, do crescimento da carruagem estatal. Né? É estrutural. Se você não consertar, eu vejo 99%, inclusive na imprensa, um afã, um ímpeto muito grande de partir para o prendo e arrebento e deixando de lá. Nós corremos o risco, né, a perseverar esse desejo de apenas pôr na cadeia, punir, de nós perdemos uma década espantando moscas e não fazemos as mudanças estruturais. Nós estamos a tarefa maior de tirar o presunto da sala está em sério risco por uma vitória, né? Uma vitória daqueles que mais se beneficiaram da deformação estrutural do Estado brasileiro. Agora, Flávio, eu te pergunto, a gente vê todos esses escândalos vindo à tona, né? A gente vê tanto escândalo vindo à tona, e quando sai uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, Lula, que está lá, eu já nem sei mais, são 6 vezes denunciado na Lava Jato, não sei se 5 na Lava Jato, 1 em Brasília, 3 na alguma Lava coisa Jato. assim. E volta e meia ele está com 30% de intenção de votos, e a gente lembra que é aquele eleitorado cativo do PT, sempre sob um discurso de um bem social, que cola um discurso, aquele discurso padrão do PT, que é o discurso do trabalhador, do Bolsa Família, do bem social. Hoje a Folha de São Paulo fez uma pesquisa que diz que os 30% mais ricos do país defendem que Michel Temer deve permanecer no cargo, a despeito da revelação daquela conversa com o Joesley, que a gente ouviu tudo que ouviu. E provavelmente, muito provavelmente, sob o argumento do discurso que o projeto era um projeto muito inovador em termos de Estado liberal. Ao fim e ao cabo, os 30% mais pobres, os 30% mais ricos, não estão só defendendo o seu quinhão e o seu olhar de Estado e dizendo, bom, tudo bem, tem corrupção daqui, tem corrupção dali, mas o que interessa é o meu Estado. Se a gente for levar isso até o final, se a gente for levar todas essas investigações até o final, vale tudo, e a gente vai levar isso aí e vai acabar perdendo e deixando o Estado se perder, como você está argumentando aí, né? E a gente vai tirar não vai tirar o presunto da sala. A gente não deveria mesmo passar por um expurgo, ainda que isso vá sim comprometer a nossa economia, vai sim nos comprometer, mas vamos expurgar tudo agora
e deixar passar a limpo a nossa história nesse momento para poder seguir adiante? Ellen, eu acho que o retrato mais fiel do real conflito, de como o país está dividido, foi aquele trazido à tona pelo Instituto Perseu Abramo, né? Que, vale lembrar, é o think tank, são os intelectuais que formulam o pensamento do PT. Não me surpreendeu a conclusão, porque isso era já mais ou menos evidente, mas surpreendeu ter sido publicado, porque de certa forma reforça essa ideia da falência do discurso que orienta a esquerda brasileira. O estudo mostra que nada desperta mais aversão na cabeça do brasileiro comum do que a história do nós contra eles, do patrão contra empregado, né? Do rico contra pobre. Conflito, se existe agora, está dividindo o país, são os produtivos contra os parasitas. É isso que está claro lá é independente de ser rico ou pobre, né? Aí essa pesquisa tenta ainda ressuscitar essa ideia falida de rico contra pobre, né? De luta de classes, e constata algumas diferenças pontuais. Mas o que realmente agrupa um grande grupo e realmente divide o país em dois grupos de visão antagônica é justamente os que pregam a mudança, que estão protagonizando essa virada de página e que querem um Estado menor, menos intervencionista e trazer à baila o juiz mais sábio que existe, que é o livre mercado, que foi o juiz que preponderou nos exemplos recentes de prosperidade e de sucesso, né? Não existe outra fórmula de prosperidade que não o binômio democracia e livre mercado. E é nesse sentido que nós estamos andando. A questão da pesquisa hoje reflete muito mais o grau de conhecimento, sem sombra de dúvida. O ex-presidente Lula é imbatível nesse quesito, pela visibilidade positiva e negativa que tem tido recentemente, mas eu acho que ele hoje é um projeto eleitoral absolutamente inviável. Eu quero lembrar que o Lula, quando era Lula mesmo, ele perdeu 3 eleições consecutivas, né? Até que veio um gênio chamado Duda Mendonça, que criou uma figura mitológica chamada Lulinha, Paz e Amor. Ele pegou o Lula, levou lá no conhecido alfaiate aqui, o Ricardo Almeida, fez um terno sob medida, parou a barba, passou a brilhantina, escreveu um texto chamado Carta aos Brasileiros, que se você ler agora, você vai como é mentirosa a Carta aos Brasileiros, não é nada do que ele está mostrando que acredita hoje. E a partir daí o Lula ganhou o centro e passou a ganhar eleições. Mas a máscara dessa figura mitológica do Lulinha Paz Amor caiu. E não há mais possibilidade do Lula, que voltou a ser o que ele sempre foi, com as suas ideias de sempre ganhar a eleição no Brasil. Ô Flávio, você já falou aí sobre a importância dos avanços das reformas, principalmente da Previdência e da Trabalhista. E essas reformas tem o grupo que critica e tem o grupo que elogia. Do grupo que critica, o que você tem ouvido de mais absurdo? Que tira direitos, por exemplo. Eu acho que a reforma trabalhista é absolutamente inadiável, porque o lado mais frágil é que sofre mais. Os 14 milhões de desempregados, o que garante conquistas do trabalhador é prosperidade. É o aumento da demanda por mão de obra. Hoje, o grande fato a se lamentar no Brasil foi a queda vertiginosa de competitividade que aconteceu nos últimos 10 anos. Ontem eu vi uma pesquisa do Instituto Suíço que analisou as 63 economias mais relevantes do mundo. O Brasil está na posição humilhante de antepenúltimo lugar, ganhando da Venezuela e da Mongólia, que estão em 62º e 63º lugar. Isso é lamentável. Um país com os recursos naturais, com o povo trabalhador que tem, com a classe empresarial reconhecida e vitoriosa no mundo todo, chegar a essa situação, isso é decorrente não só do aumento da carruagem estatal, porque competitividade, antes de mais nada, é a proporção entre a força de tração e o peso da carruagem. Nós competimos com os países emergentes aí, que têm forças de tração de 80% com 20% de Estado, 17% de Estado, como Singapura, até a Índia, né? Aqui nós temos uma carruagem que já é maior do que a sua força de tração. 37% do PIB, com mais 10% de déficit.
pode colocar aí pelo menos 5% de estatais deficitárias, monopolistas, que são mais uma perversa forma de tributação, de oneração dos que puxam a carruagem. Então a carruagem parou. E além disso, além da proporção dessa pesadíssima cruz que o brasileiro carrega nos ombros, que é o Estado brasileiro, né, ineficiente, paquidérmico, oneroso, tem também a degradação do ambiente dos negócios pelo excesso normativo que aconteceu. Foi uma coisa impressionante na área trabalhista, na área tributária, na área ambiental, na área do dinheiro do consumidor. Essas pessoas não sabem o mal que fazem ao trabalhador, dizendo que estão protegendo o trabalhador. O Brasil produz mais ações trabalhistas do que o resto do mundo. O Brasil tem 1,5% da população mundial, produz mais do que todos os outros países somados. Outro dia eu estava com um executivo do Citibank, né? O Citibank tem uma história de 100 anos no Brasil, empresa centenária. E ele dizia, consternado da decisão do Citibank abandonar o Brasil depois de 100 anos, um CEO indiano assumiu o Citibank mundial, quando folheou que a operação brasileira, constatou que o Citibank do Brasil gerava 1% da receita do Citibank no mundo, mas já produzia 93% das ações trabalhistas. Né? Quer dizer, olha o desserviço que se serve. A mesma coisa isso, Augusto, eu acho que esse excesso normativo e regulatório, a judicialização de tudo chega no Supremo. Outro dia o Supremo estava decidindo se um cliente podia comprar pipoca fora do cinema e entrar com a pipoca, ou tinha que comprar pipoca do dono do cinema lá dentro. Isso não judicializa tudo. Quem foi o campeão brasileiro de 87. E mesmo para essas discussões simples, a conversa é demorada porque eles pedem vista. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Quem tiver com o computador à mão agora e for ao pai dos burros do terceiro milênio, que é o Google, e colocar lá no campo de busca Flávio Rocha, corrida presidencial 2018, vai ver muita notícia. Minha pergunta é de $1 milhão. Você vai concorrer à presidência no ano que vem? Não, porque eu tenho espelho em casa, tenho desconfiômetro, sei que não tenho nenhuma... eu sou um anônimo, até algum conhecimento dentro do meio empresarial, das entidades de classe. Eu tenho propugnado, sim, que a era do empresário moita tem que ficar para trás, porque nós chegamos a esse ponto por omissão total do empresário que se exime até de defender as suas ideias, né? Eu acho que o mínimo que o empresário pode fazer é contar a sua história, contar como é que se constrói a prosperidade, como é que o livre mercado é a melhor maneira não só de gerar riqueza, mas também é o melhor distribuidor de riqueza. Isso tem que ser dito, né? Mas isso é uma tarefa política, é verdade, mas a ser exercida das nossas cadeiras de empresário, porque o instrumento da mudança nesse novo ciclo é a empresa privada. Como é que você chegou? Como é que você chegou onde você chegou? Já que você falou em história, conta um pouco da tua história. Como é que você virou esse magnata da moda, esse empresário bem-sucedido? Você teve oportunidades, provavelmente, de uma linhagem familiar ou, enfim, de algum crédito que em algum momento você recebeu para montar o teu negócio. Bom, sem sombra de dúvida, a primeira grande bênção da minha vida foi ter nascido na casa de um homem maravilhoso, o seu Nevaldo, já agora indo para os seus 90 anos, que completa o ano que vem. Um homem que saiu do meio de uma seca inclemente aos 12 anos de idade, chegou em Natal, quando Natal estava capital do Rio Grande do Norte, né, era um pouco mais do que uma vila de pescador e se tornou efervescente por causa da base militar americana na Segunda Guerra Mundial. Ele começou a sua vida lá, trabalhando numa relojoaria de um senhor chamado Moisés Fairman, que era de Recife, se transferiu para Natal para vender relógios para os oficiais americanos, ganhou a confiança do seu Moisés. A guerra acabou, o Nevaldo tinha 18 anos, o seu Moisés vendeu a relojoaria de pai para filho, quase passou a relojoaria para ele. Esse foi o início, mas ele viu que o mercado de relógios tinha acabado porque os oficiais americanos tinham voltado para casa, né? E ele estava lá tateando, vendo o que é que ia fazer daquilo ali. Era um bazar que vendia, um mini bazar que vendia tudo, brilhantina, pente e tal. Recebeu uma camisa, uma partilha de mercadoria que era pouco usual na época. Era uma partilha de camisas feitas para homens, que vendeu assim em 2 ou 3 dias. Ele percebeu que ali tinha um filão e nasceu as lojas Seta para homens. E esse foi o começo de vida dele. Eu sou presidente da Riachuelo há 10 anos. Já
recebi como legado o que era a maior conferência. A Riachuelo é apenas a parte mais visível de um grande complexo que vai desde o fio até uma robusta operação financeira, né? Tecelagem, tinturaria, estamparia, a operação de varejo nos 27 estados da federação e a operação financeira que detém a maior carteira de cartões de crédito do varejo brasileiro, com 30 milhões de cartões de crédito, que é importante a Riachuelo, falamos aqui em propósito, ela tem um propósito que nos orgulha muito. Moda sempre foi um mundo meio de nariz empinado, um mundo até meio arrogante, elitista, e a Riachuelo tomou para si o propósito de tocar a vida das pessoas pela moda, transformar a moda numa poderosa, que está se revelando, uma poderosa ferramenta de inclusão. A moda inclui de uma forma fantástica. Quando as pessoas descobrem a moda, a autoestima aflora, elas fazem as pazes com o espelho, a gente realmente sente com muita alegria tocar e melhorar a vida das pessoas através da forma mais democrática de expressão, que é uma roupinha nova. Na crise, a fast fashion ganha ou perde? Bom, nós estamos claramente vendo indícios fortes de recuperação, isso independente do bom momento que a empresa está vivendo, né? Nós já, desde o 4º trimestre, fizemos o melhor crescimento do setor. Agora, no primeiro trimestre, que foi divulgado há pouco tempo, foi o melhor bottom line, o melhor lucro do setor, 900% de crescimento. O mercado reagiu muito positivamente e claramente, da mesma forma, é um aspecto cruel, da mesma forma que na crise quem mais sofre é o pequeno varejo. Foram 200 mil lojas fechadas em 2015 e 2016. Realmente foi... E os sobreviventes se beneficiam disso. Está realmente havendo um processo de migração para o varejo mais competitivo, que tem escala, que tem mais tecnologia, né? Então, isso acaba beneficiando o varejo formal, né? O varejo mais empresarial. Conversando com a gente aqui, Flávio Rocha, presidente das lojas Riachuelo. Obrigado pela conversa, Flávio. Muito obrigado, foi um grande prazer. A indústria da comunicação vive um momento de transformações profundas. Quando novos canais surgem diariamente e a própria noção de verdade é cada vez mais difícil de se definir, você precisa saber em qual fonte confiar na hora de buscar informação. É nesse cenário que empresas com tradição e credibilidade ganham mais importância, como a Jovem Pan, a maior rede de emissoras de rádio do Brasil, presente em mais de 2.000 cidades e quase todo o território nacional. Líder de audiência AM e FM nas mais diversas regiões, incluindo o centro financeiro do país. Mais de 20 milhões de ouvintes. Um verdadeiro sistema de distribuição de informação que extrapola as ondas do rádio e está presente nos mais diversos canais de comunicação, reproduzindo conteúdo exclusivo. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, no YouTube. Já são quase 3 milhões de downloads do app Jovem Pan para mobile, com mais de 200 mil usuários únicos mensais. Uma audiência qualificada, de olho no time mais estrelado de jornalistas e comentaristas, que trazem diariamente informação de qualidade aliada a opiniões independentes, através de programas que já fazem parte da vida dos brasileiros. Jornal da Manhã, com Joseval Peixoto e Marco Antônio Villa. Quais as consequências? Olha só. Morning Show, com Augusto Nunes e Edgar Piccoli. 3 em 1, com Vera Magalhães, Carlos Andreasa e Marcelo Madureira. A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Que cuida de um tema fascinante. Esporte Jovem Pan, com Vanderlei Nogueira e Mauro Betti. Por dentro, na cabeça da área, o Felipe Melo. Pode eventualmente jogar num 4-2-3-1. O Tietê Moisés como volante. E Programa Pânico, com Emílio Surita. Esse processo vai pra frente, esse processo aí? Tá ouvindo a gente, obrigado. Mas precisa ver se é verdade. Um Dream Team que tem à disposição um verdadeiro conglomerado de comunicação multiplataforma, pronto para amplificar a mensagem da sua marca. Se você precisa falar com o público mais qualificado e bem informado do país, procure quem é líder. O Brasil se move ouvindo a Jovem Pan.
Vamos lá, é o Morning Show aqui seguindo. Ai, caramba, velho. Caramba, meu. Ai, Tá no ar, caramba. Ô, Paulinha, vamos lá, Paulinha. Fala, que livros querido. os leitores aí estão indicando, recomendando pra gente na nossa hashtag? Hashtag recomende um livro, tá entre os assuntos mais comentados desse país nessa manhã. Tem um monte de gente recomendando aqui, ó. O Jackson Vieira diz aí, o livro David Copperfield, de Charles Dickens. Ele falou o seguinte: te prende mais que a melhor série da Netflix e dá aquela saudades gostosa dos personagens quando acaba. Tem a Cuca Plena aqui, indicando o Espadachim de Carvão, de Afonso Solano. Ah, tem muita gente, olha. Alan aqui, ó. Estou lendo Lugar Nenhum, do espetacular Neil Gaiman. Estou gostando muito. Aliás, gente, tem tantas e tantas dicas que tá aí, hein? Não tem desculpa pra não escolher um livro bom. Tá entre os assuntos mais comentados. Todo A mundo Ellen postando queria com capa, sugerir com tudo. aquele livro russo, né, Não, Ellen? na verdade eu tenho outro pra Não sugerir dessa traduzido vez. ainda. Vai lá, Hoje não é russo. Hoje eu quero sugerir Viagem ao Mundo dos Talibã. Olha! Lorival Santana, é um ótimo livro. Nossa! Lorival, como que é o nome? Lorival sobrenome? Santana? É bom. Um abraço, Nossa. viu? Porra, Esse é Será fera, que, hein? eu acho que ele ouve o programa, sei lá. Eu acho que houve. Fala mais, Ellen. Brincadeira. Tô querendo livro, hein? Não tô lendo nada agora. Só fora os meus manuais sobre náutica e vela, não tenho lido muita coisa. Quero uma indicação aí depois. Você me passa a lista completa, Paulinha. Tá bom. A gente depois vai é só sair de entrar na férias, hashtag, né? hein? Tá. Recomende um livro. Eu vou ler esse do postando. Lorival, que vende muito livro e é um cara que tem sorte na profissão, no amor a gente não sabe. Pois é. É verdade. Mais ainda. Vamos falar da Sense8. Daqui a pouquinho tem os ouvintes que mandaram pra gente aqui pelo WhatsApp a opinião sobre a vaquejada, né? Que foi autorizada, né? Foi legalizada a vaquejada, aquele... Sei lá, eu não gosto. Também não. Nem de rodeio eu gosto. Não, mas tudo também bem. não gosto de Eu rodeio. queria dividir com os ouvintes isso e daqui a pouco a gente vai ouvir as opiniões aqui que chegam pro nosso WhatsApp 11931 17009. Ô, Paulinha, daqui a pouco a gente fala mais. Então, eu quero que você traga notícias sobre a série Sense8 aí que, né, parece que acabou, né? Mas Pois daqui a pouco você dá os detalhes agora. Vamos lá, meus amigos, vocês sabem que a suspensão de aplicativos pela justiça, como aconteceu já 4 vezes, isso, 4 vezes com o WhatsApp, tem gerado muita polêmica aí, país afora, né? A ponto de o Supremo Tribunal Federal, inclusive, entrar nessa história. Você viu, Arcon? Não é só para decidir o título de 87. Não, tem né? tempo de Supremo tem sobra. muito trabalho. Tem tempo de sobra. Então, também nessa questão aí, envolvendo os aplicativos aí, o Supremo convocou uma audiência pública para discutir a questão e figurões do mundo da tecnologia vieram até o Brasil para participar do debate. O Aros está aqui com a gente. Bom dia, Aros. Só você mesmo para falar com a gente sobre isso. Esse debate vai resultar em que, na tua opinião? Aí? Bom dia. Bom dia. Antes disso, o Augusto, você falou que o Supremo tem tempo, né? Chuta o ministro que fez a convocação a partir de uma ADPF para essa audiência pública. Tempo! Chuta o nome do ministro. Tempo para Gilmar Augusto. Mendes. Luiz Edson Fachin. É um cara que tá com pouco trabalho. Ah, claro. Né? É só o relator da Lava Jato. É só. E aí ele convocou essa audiência para discutir a proibição do Ele do gosta WhatsApp. de pensar em outras coisas simultaneamente. Pois tá? é, né? Polivalente. Mas E o aí, ponto, que o vai ponto dar é o isso aí, seguinte, Aros? Edgar, na verdade ninguém sabe o resultado dessa discussão, mas ela é muito significativa porque com essa série de bloqueios, a gente assistiu todos eles, muitos fomos impactados pelo bloqueio porque usamos a ferramenta, o Supremo agora se esbarra na seguinte questão. Há uma previsão no Marco Civil da Internet para que a suspensão de qualquer serviço aconteça. Talvez, se a gente puder colocar numa escala, a punição mais grave prevista na lei. Você tem multa, você tem bloqueio, você tem uma série de previsões, bloqueio financeiro, etc. Uma série de previsões. E colocar assim, a última instância é a suspensão do serviço. Por que ele é a última instância? Porque é um serviço que só no Brasil atende 120 milhões de usuários por mês. Número confirmado pelos executivos do WhatsApp nessa última quarta-feira em um encontro com os jornalistas. Eu estive lá e foi muito significativo esse encontro, por quê? Porque é talvez a primeira vez que de forma clara o WhatsApp se posiciona sobre criptografia. Porque no fundo essa discussão não é sobre bloqueio ou não de uma ferramenta.
vamos dar um passo atrás. É uma discussão sobre por que a ferramenta não compartilha informações a partir de um pedido ou uma determinação, já que a justiça não pede, a justiça determina, a partir de uma determinação judicial. O WhatsApp se nega a fazer isso e usa a tecnologia como desculpa aqui entre muitas aspas. Eles dizem o seguinte: nós não conseguimos fornecer informações para vocês, justiça, porque nem mesmo nós temos acesso ao que vocês estão pedindo. Então, quando o Supremo faz essa convocação para uma audiência pública e traz dezenas de figuras importantíssimas, especialistas em tecnologia, especialistas em criptografia, em direito digital, as empresas, os executivos do WhatsApp vão estar no Supremo hoje para essa discussão. Então, quando você coloca todas essas pessoas juntas, o que o Supremo quer, na verdade, é entender qual é a viabilidade técnica para que a justiça faça um pedido como esse. Será que a ferramenta deveria desenvolver uma backdoor? O que é essa backdoor? É na tradução literal, uma porta dos fundos, para que quando você precisa, você dê essa chave para alguém e a pessoa vá lá, abra o segredo daquele cofre, o cofre no caso aqui na metáfora que tem ali é de a criptografia, e consiga acessar pontualmente uma informação, ou seja, conversas entre traficantes, compartilhamento de pornografia infantil e por aí vai. Quando eu quero investigar algum ato ilegal que está sendo cometido por meio da plataforma. Então, o que o Supremo quer com essa discussão, na verdade, não é criar uma decisão, olha, a partir de hoje nós não vamos proibir a ferramenta, proibir o bloqueio de uma ferramenta como essa. Até porque ela não é essencial. A internet é essencial. A ferramenta não é, porque você pode migrar para outra. Né? É diferente da telefonia. Se eu suspender as empresas de telecomunicação, eu inviabilizo a comunicação como um todo. Se eu suspendo o WhatsApp, não. Porque você pode ainda fazer uma ligação, você pode mandar um e-mail para alguém. Eu não suspendi o seu pacote de dados. Há uma diferença conceitual nisso. Então, os especialistas batem muito nessa tecla e acham positivo que os juízes, a partir desse entendimento do Supremo, se debrucem sobre o caso. Aí, vamos ouvir o que diz o WhatsApp sobre a criptografia. Antes disso, só fazer um parênteses aqui, Edgar. Eles dizem que não têm acesso, que armazenam os dados e não o conteúdo da conversa, mas apenas os registros de quando ela foi enviada e quando foi recebida, por até 30 dias. A lei brasileira diz que tem que ser 6 meses, tá? Mas vamos ouvir a defesa deles da criptografia. Quem fala é o Mark Kahn, ele é advogado do WhatsApp. Ele diz que estão comprometidos com a criptografia porque entendem que é a maneira mais segura de pessoas compartilharem informações sensíveis. Ele diz assim, ele usa uma metáfora, diz assim, lá fora há pessoas ruins, pessoas más, e essas pessoas elas querem fazer algo, elas querem roubar os dados, elas querem compartilhar informações que não deveriam. E a criptografia é a única forma possível de garantir a segurança desses usuários. E aí ele segue usando uma série de argumentos e dados para dizer que no resto do mundo a criptografia garantiu a proteção de pessoas e que o Brasil é o único país que fez essa solicitação para quebra de dados. Só o Brasil, essa discussão não existe em outros países. Existe no mundo todo. Existe no mundo todo, mas ele diz assim, de maneira tão veemente, com suspensão da ferramenta, só aqui. Por isso que até o Mark Zuckerberg se posicionou lá atrás, ele gravou um vídeo, né, fez uma transmissão pelo Facebook dele para questionar essa decisão da justiça. Então é algo muito sensível. Perfeito. É uma discussão que começa a crescer porque é o seguinte, a criptografia ela é um bem e um mal ao mesmo tempo. Garante a privacidade, mas protege essas pessoas que usam estão a ferramenta para coisas ilegais. É como se com uma ferramenta... É uma coisa complicada. É complicado mesmo, é bastante complicado. E agora, eu conversei com alguns advogados, inclusive, que estarão nessa audiência, e eles acham muito saudável uma discussão como essa. E a gente brinca, o Supremo tem coisas mais importantes para definir, etc. Mas é um tipo de discussão, é um fórum muito importante. Porque casos como esse, a partir de agora, vão ser verificados cada vez mais. O WhatsApp já faz algum tempo, desde o final do ano passado, criptografou todos os servidores. Significa que 100% das informações que trafegam pelos servidores da empresa no mundo todo estão criptografados. Você conversa com seus filhos, com sua mulher. Um criminoso combina um assalto a um banco. Todos estão protegidos e medidos pela mesma régua. Olha, todos vocês têm o direito a essa privacidade aqui. Você que conversou com a sua mulher dizendo que vai levar pão hoje pro almoço, e o cara que combinou um assalto ao banco, o cara que compartilhou uma foto que não deveria. Então, o que a justiça precisa agora é entender o limite de tudo isso e saber a viabilidade. Os técnicos dizem, e eu concordo com eles, que é o seguinte, se você criou uma chave, você é capaz de criar
o segredo se você criou o veneno, você consegue criar um antídoto. Parece lógico, né? Mas há uma série de questões. Eles usaram uma metáfora muito interessante, dizendo assim, olha, nem mesmo toda a capacidade de processamento de dados do Facebook seria capaz de quebrar esse código. Eu não sei se é bem por aí, mas é uma discussão boa, a gente acompanha e eu trago pra vocês o desenrolar dela. Acho perfeito, só pra não parecer leviano, quando eu me refiro ao Supremo é que não precisa chegar lá. Outra instância claro, provocar sem dúvida essa nenhuma, discussão, sem dúvida que o papel do Supremo é interpretar a Constituição. A Constituição não trata disso. Valeu, Arus. Perfeito. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, um abraço. Carlos Arus falando com a gente aqui, toda essa polêmica em torno aí, né, do WhatsApp, o que pode acontecer com a ferramenta daqui por diante. Vamos girar o assunto, como eu já adiantei aqui alguns instantes atrás. Paulinha, você tá triste? Eu quero saber. Olha, eu vou falar que eu não tô muito triste, não. Eu não era super fã de Sense8, mas eu tô aí parça de quem ficou triste. E teve muita gente que ficou triste. Eu tô arrasado, pô. Você curtia a Bolsa? Tô arrasado. É uma verdade. série de diversidade, pô. Verdade, era um dos fortes de Sense8 falar sobre a diversidade. Uma série que teve aí 23 episódios, 16 cidades, 13 países. Foi tudo isso que falou a Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da Netflix, pra dizer que a história do cluster de Sense8 chegou ao fim. Você sabe o que é um cluster, Edgar? Talvez não. Eu acho que talvez aí esteja... Nas físicas é um aglomerado, né? Um aglomerado. De estrelas. Aí é um aglomerado de 8 pessoas que eram ligadas. Uma sentiu o que a outra sentia. É até meio complicado de explicar o que é Sense8 pra quem não assiste a série. Eu acho que talvez esse seja um dos probleminhas de Sense8, né? Não conseguiu extravasar aquele ciclo de pessoas que assistem a série. Você pode nunca ter assistido Stranger Things, mas sei lá, você já ouviu falar, tem a Eleven, você identifica mais ou menos os personagens, você consegue sair do nicho. Isso, boa. Sense8 eu acho que entendi. De alguma forma não conseguiu fazer isso. Também a gente tem notícias de que a produção era meio conturbada, porque Lana e Lily Wachowski não são das diretoras mais simplistas, então alguns problemas aí, e muito cara, filmada em várias cidades do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, talvez esteja aí a motivação para se desistir do projeto. Então, tchau, Sense8. Se você tá triste, vai lá em youtube.com.br/jovempanentreter, que os seriais, nosso vlog de séries, dá dica de outras séries aí programadas para estrear, aí você cura a perda de um amor com um novo, né? Que é a melhor forma de superar. Adeus, Lito. Tá bom. Vamos lá, a gente vai na linha final já desse Morning Show de sexta-feira com o que repercutiu no Twitter ao longo da semana. O Leandro Mota, que é editor do Moment, está aqui com a gente para elencar os assuntos que bombaram. Bom dia, Leandro. Bom dia, Edgar. É o Trends do rádio, é isso? Trends do rádio. Por onde a gente começa, hein? Tem Vamos tanta coisa, hein? começar pelo novo ministro da Justiça, o Torquato Jardim, que tomou posse, né, essa semana. Já disse que não garante a permanência do Daello na chefia da Polícia Federal e, claro, foi responsável por um dos memes mais maravilhosos da semana lá no Twitter. Por quê? Porque ele foi perguntado sobre a experiência dele em segurança pública. E ele disse que ele teve 2 experiências com segurança pública, já que 2 tias e ele próprio já tinham sido assaltados. Eita, Brasil! Aí, claro que surgiram diversos especialistas no Twitter. Deu brechaça. Como Gustavo Piso, que disse que eu mesmo sou especialista em odontologia, já precisei retirar os 4 sisos. Como a Xaroca dizendo que eu tomei as vacinas, tudo, e meu pai doa sangue. Alô, Ministério da Saúde, se abrir vagas, tô aí. Tem também aqui eu não vou conseguir pronunciar o nome dessa pessoa, mas quando perguntada sobre sua experiência em medicina, ela disse, a doutora Raíra disse que ela se graduou em 13 temporadas de Grey's Anatomy. Enfim, foi uma explicação que virou um meme maravilhoso, muita gente... Aliás, você é especialista em quê, Edgar? Cara, eu sou especialista em várias coisas, por exemplo. Já fui em outros momentos, já fui em, por exemplo, fraldas de bebê. Né? Pode ser pediatra? Já trocou fralda? Pode ser pediatra. Especialista em pediatria também. É o meu momento atual. A medicação ali direto, já sabia o remédio. Já vou abrir meu consultório de pediatria. Bom, vamos lá. Seguindo aí, eu pergunto já no mundo futebolístico, onde estão os restos mortais de Garrincha? Boa pergunta, né? Foi um furo do Jornal Extra lá do Rio de Janeiro que trouxe essa semana, e isso bombou demais no Twitter, porque o Jornal Extra descobriu que ninguém sabe aonde está os restos mortais do Garrincha. A confusão é a seguinte:
O corpo dele foi enterrado quando ele morreu em 83 em um jazigo num cemitério lá no Rio de Janeiro. E depois de um tempo, o prefeito da cidade resolveu fazer uma homenagem ao Garrincha e fez lá uma espécie de... construiu uma... Como que eu chamo? Uma estatuazinha ali em homenagem a ele. Memorial. Isso, um memorial ao Garrincha. E naquela época diziam que eles teriam transferido o corpo do Garrincha pra lá. Só que ninguém sabe. A família não sabe, o coveiro não sabe, ninguém sabe. E se fala até da possibilidade de não estar lá. Enfim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito pra investigar isso daí. A família vai se reunir na semana que vem pra decidir se eles vão fazer a exumação ou não dos restos mortais, se eles estiverem lá ou não. Enfim, virou uma grande confusão e tem os detetives, claro, do Twitter atrás de onde está o corpo do Garrincha. Eu fico perguntando, porque depois do que 35 anos já da morte, 30 e tantos... 83 é 34, não aumenta. 34 anos, olha, não o corpo já sumiu, de alguma maneira, já sumiu, né? O que teriam ali, não sei se alguma coisa resiste há tanto tempo assim. A taça já foi fundida. Derreteram. Derreteram a taça. É a maldição. Some o corpo do maior atacante da história. Ali, né? Deve estar com o menino do Acre lá. Isso aí é dar munição para um novo livro do Rui Castro, Estrela Solitária 2. Aliás, é um livro que todo mundo deveria... Pô, aí fica uma recomendação aqui na nossa hash. Agora, Leandro, teve uma coisa legal dentro dos alunos contra a homofobia, também que repercutiu bastante. Isso, bastante. Uma escola particular lá do Rio de Janeiro, um aluno foi de batom à escola e aí ele foi chamado à coordenação da escola pedindo que ele tirasse o batom, que ele não assistisse a aula de batom. Aí todos os alunos da escola se revoltaram, se mobilizaram, todos foram de batom à escola no dia seguinte e eles subiram uma hashtag lá no Twitter, batom pode, homofobia não. E isso repercutiu demais, todos os alunos postando fotos, tweetando fotos deles de batom e alunos de outra escola também se mobilizaram para que todos possam ter o direito de ir de batom à escola, não só as meninas, como é o caso desse colégio particular lá no Rio de Janeiro. Boa, na área do entretenimento temos várias coisas também a tratar. Paulinha, inclusive, para não perder o costume, deu um spoiler aqui já de um assunto. Do show da Ariana. Dois, aliás, então, porque ele falou do Sense8 também. Mas né, a gente passa um pouquinho a graça, velho. A gente tinha que falar essas coisas, fazer o quê? Vai mexer com isso. Vai embora aí. Mas tem plus aqui, vai. Tem, aliás, deixa eu dar um spoiler do de um momento de bastidores. Ontem à tarde rolou a maior revolta que eu já vi dentro da redação. É verdade. As pessoas botaram fones na redação porque a Paulinha começou a querer dar spoiler isso. da temporada de Cards. Então peraí, o que eu falei ontem foi o seguinte. O que eu falei ontem foi o seguinte. Não, que a hora que vocês visualizarem a cena do cinema, pra vocês me procurarem pra me dar um abraço. Isso é spoiler? Eu falei o que da série? Nada. Mas a Vera Magalhães se revoltou e eles me expulsaram da redação. Começaram a cantar, expulsaram a Paula da redação. Foi isso não é spoiler, gente. Sei isso lá, olha. Nada, é subjetivo. Ó, aqui temos agora show da Ariana Grande, Anitta e Sense8. Talvez a gente pudesse pular essa parte já, então, porque tá... Eu só vou falar uma coisa da Ariana Grande, que eu lá. vi vocês falando dela, e vou só dizer uma coisa. Se de repente você não tiver Multishow em casa, ou você está na rua, ou você está em qualquer ponto do planeta, onde que você vai conseguir assistir o show da Ariana Grande? No Twitter? No Twitter. Sério? Transmissão oficial, você entra lá em qualquer lugar do mundo, entra na aba Explorar, do aplicativo do Twitter, ou mesmo pelo web, que o Twitter vai transmitir o show da Ariana Grande. Já aconteceu isso com o Twitter, com a ferramenta? De show não, mas já fizeram várias. Sim, NFL, já várias. Lá no México foi transmitida a final da Copa do México. Cara, que demais. Foi campeão. Então dá pra ver no celular, dá pra ver no Twitter, vai ser maravilhoso. Bom, aí vamos lá. A Anitta, que tá conquistando o mundo aí, né? Galgando, né, degraus no rumo ao topo, ao Olimpo da fama. Lançou 2 músicas em 2 dias. Que coisa, né? Primeiro, ela lançou a música dela, o primeiro single dela, totalmente em espanhol. Só o refrão em português, né? A paradinha. Pô, até o da pena, a paradinha. É mais aí uma aposta da Anitta, né? Pra conquistar ainda mais o público latino-americano, principalmente depois da parceria dela com Maluma, que foi muito bem. E aí no dia seguinte, quando você não esperava, você abre o Twitter. O que acontece com o Twitter?
A Anitta lançou outra música. Aí eu falei, ainda não escrevi, mas gente, foi ontem, a gente tá atrasado. Pelo amor... Não, é outra. Repetiu, não é outra. A Anitta lançou outra música com o Pablo Vittar, chamada Sua Cara. Também foi pros trends, também bombou no Twitter, também muita gente falou sobre isso. É impressionante, né? Hoje eu tô sentindo falta que não teve lançamento da Anitta. Olha aí, tá vendo? Já ficou aí depressivo até. Ô, Leandro, bom, já falamos do Sense8, vamos pro esporte? Vamos lá. Vamos lá, tem o início das finais aí da NBA. Da NBA, na noite passada. A mesma final das últimas 2 temporadas, né? Golden State contra o Cavaliers. E ontem deu Golden State, venceu o time de Cavaliers com grande atuação do Kevin Durant. Enfim, mas é uma melhor de 7. Lembra do ano passado que o Golden State abriu, né? Se eu não me engano, chegou a fazer 3-1 e o Cavaliers conseguiu buscar e acabou vencendo a série no último jogo por 4-3 e ficou com o título. Enfim, a gente ainda tem pelo menos mais 2 semanas aí de disputas. Kevin Durant ainda não tinha sido não jogou no ano passado, jogou? Não, ele não estava ele não estava no time, jogou esse ano na final. Ele vinha de uma lesão, né? A gente ainda não sabia em quais condições de jogar e jogou demais. E o Curry é melhor que o Jordan, hein, meu? É uma boa polêmica. Anotem aí. E o futebol agora, vai, Champions League. E amanhã, né? Amanhã. Final. Alguém sabe? The Champions. É amanhã, 3h45 da tarde. Real. Juventus e Real Madrid. E a gente preparou durante toda a semana uma série de conteúdo especial sobre a grande final do futebol do ano. E um destes conteúdos a gente pegou posição por posição, goleiro contra goleiro, lateral contra lateral, para você escalar uma seleção formada apenas com jogadores das duas equipes. Por exemplo, Buffon ou Navas? Buffon. Daniel Alves ou Carvajal? Daniel Alves. Uma fase espetacular. Marcelo ou Alexandro? Marcelo. Enfim, tem que estar lá. Agora, Cristiano Ronaldo ou Higuaín? Essa é difícil, hein? Cristiano Ronaldo. Enfim, entra lá no Moments que você consegue escalar o seu time, posição por posição, pra montar a sua seleção. Imagina que time, hein? Juntando Real e Juventus. Caramba. Espetacular. E essa história de prova que a zoeira não tem limites, né? Zoeira never ends, né? Tudo começou com algum ser genial que criou uma conta no Twitter, @títulos do Botafogo. Aí a pessoa foi e tweetou: eu não existo. Aí um torcedor do Botafogo revoltado foi lá, criou uma conta @estádio do Fla e tweetou: nem eu. Aí os torcedores de todos os times começaram a criar contas. Aí veio a conta @mundial do Palmeiras. Acharam que eu ia ficar de fora também, eu também não existo. Veio a conta Copa do Brasil do São Paulo, eu jamais vou existir. E cara, virou um thread maravilhoso de todos os times. Eu selecionei e coloquei aqui no Moments da PAN apenas 1, 2, 3, 4, 5, mas tem de todos, tem do Inter, tem do Grêmio, tem de tudo quanto é time. E aí termina aqui com, né, @Libertadores de 2000 do Corinthians. Aí esqueceram de mim? Eu também não vivi. Isso prova de que quem tem limite é município, né? Quer dizer que o Trump tá contribuindo para o neologismo, então? Sim. É isso? O que você sabe o que significa Covfef? Quer dizer, eu acho que se pronuncia desse jeito, né? Covfef. O Trump foi lá, acordou e tuitou uma mensagem que traduzida ficaria mais ou menos assim: apesar da constante Covfef negativa da imprensa. E o que é Covfef? Todo mundo começou a perguntar o que era isso. Ninguém sabia, ele apagou o tweet, depois ele fez uma pergunta chamando: e aí, gente, vocês sabem o que isso significa? Resumindo, isso virou um grande meme. Tem um site americano que chama Dicionário Urbano, que eles catalogam ali todas as gírias, enfim, até uma dica, se você, enfim, tá aprendendo inglês, tem alguma gíria que você não sabe, entra lá no site, coloca lá a gíria e ele vai te dizer o que significa essa gíria. E claro que alguns minutos depois o Covfef já foi parar lá no Dicionário Urbano dos Estados Unidos. Enfim, tem um monte de definição. A mais leve fala que é uma palavra usada no final de um tweet que você nem deveria ter começado a escrever. Fica a dica, Trump, né? Aí, pra fechar com ele, então, né? Esse tal de papel higiênico, ele tem um específico pra ele ou não? Ou ele criou alguma coisa... Um empresário mexicano criou um papel higiênico chamado Trump. E ele promete usar 30% de tudo que ele ganhar com esse papel higiênico Trump
para políticas de imigração, para auxiliar famílias que foram deportadas. Enfim, isso também, obviamente, virou um meme gigantesco, muita gente conversando. Imagine um papel higiênico chamado Trump. Você compraria, aliás, você confiaria no papel higiênico Trump? Nem pra passar lá. Ou só pra passar lá. Ou eu só também. Viu? Então, Leandro, obrigado aqui. Leandro Mota conversando com a gente, editor do Moments, e falando pra gente dos destaques durante essa semana no Twitter. Obrigado, viu, Leandro? Um abraço, Edgar. Bom final de semana. Paulinha, levanta a mão, é pra falar, não é? Vamos lá. É só pra falar que eu queria te convidar pra ir num lugar hoje. Eu? Comigo. Porra, já vou, nem sei onde é. Show de 30 anos de carreira do Papito Supla. Papito Supla. Hoje Grande acontece, Supla. Ele tava gente. ontem aqui no Pânico falando No disso, Teatro foi? Bradesco. Hoje, então, sexta, 9 da noite, Supla lançando o novo DVD comemorando 30 anos de carreira. Falado, Paulinha. Olha aqui, eu só rapidamente vou dizer aos ouvintes, amanhã a gente continua com esse assunto polêmico aí da... Desculpa, segunda-feira com o assunto polêmico. Amanhã tem plantão, não tem problema. Estaremos aí. Deixa eu terminar aqui o programa. Não deu tempo de colocar aqui a história dos ouvintes comentando sobre a autorização, a liberação da vaquejada. Um assunto polêmico. A gente ouve as mensagens na segunda-feira, retomando o assunto aqui, abrindo a semana no Morning Show. Aliás, aproveito para dizer que segunda-feira, sabe quem estará conosco aqui na bancada? Quem? Isso é uma vergonha. Você tá brincando? Ele vai estar aqui com a gente. Boris Casoy conversando com a gente no Morning Show. Exatamente. Caramba, e na terça tem Pablo Vittar. Sei lá, esse programa tá meio cheio de convidados. Então é isso aí, gente. Bom final de semana pra todo mundo. A gente volta na segunda-feira. Gostaria de elogiar o programa hoje, viu? Também, né? Você ouviu Jovem Pan